Saudações a todos, todas e todes. Eu irei apresentar o meu trabalho PIBIC no 33º Seminário de Iniciação Científica, realizado pela Universidade Federal do Pará e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Chamo-me José Antônio Bezerra Gonçalves. Sou formando no curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Federal do Pará, também bolsista em Arqueologia PIBIC, CNPq, e membro dos grupos de pesquisas Índia, Tapera, GEPAC e Tempo, todos da UFPA. O tema do meu trabalho é Bases de dados paleoambientais da Amazônia Oriental para compreender a formação pré-colonial de florestas culturais e foi orientado pela professora doutora Daiana Travassos Alves. Este trabalho revisou os estudos arqueológicos e paleoecológicos sobre as interações humano-ambientais e as transformações das paisagens na Amazônia Oriental durante o Holoceno Tardio. Assim, apresentamos o estudo do estado da arte referente às pesquisas paleoambientais e arqueológicas no litoral amazônico. A intervenção humana na paisagem resultou em mudanças significativas não apenas na sua ecologia, como também propiciou um conjunto de comportamentos e técnicas e em sua relação com as plantas, domesticação, agricultura, horticultura, manejo, etc. Especialmente no território amazônico, estima-se que muito do conhecimento sobre as plantas perdeu-se com o expansionismo europeu, que dizimou grande parte das sociedades nativas e, por conseguinte, suas culturas e técnicas no manejo e cultivo desses vegetais. Essa relação pode ser vista não apenas com o mundo vegetal, mas com os recursos aquáticos contidos nas zonas atlânticas, mar salino e estuárias amazônicas, rios de água doce. Esses recursos foram usufruídos por grupos humanos durante o Holoceno, face a diversos fatores climáticos e vegetacionais. No bojo dessas transformações naturais e culturais do ambiente amazônico, há a ocorrência dos sambaquis, nome dado aos sítios arqueológicos formados por conchas comumente localizados em áreas litorâneas ou ribeirinhas. Portanto, são amontoadas de carapaças de moluscos, dentre outros restos de materiais. O surgimento de sambaquis é parte do processo de sedentarização humana, como acontecido com várias populações ao redor do mundo. No leste amazônico, as ocupações sambaquianas são datadas de 7.600 AP no Baixo Amazonas e ao longo da costa atlântica amazônica em pelo menos 6.000 anos, localizados em ambientes ricos e diversos de manguezais, praias, campos salinos e mata. As flutuações marítimas podem ter sido responsáveis por essa diferença na cronologia dos sítios. Os sambaquis ocorrem em todo o litoral brasileiro durante o Holoceno, do estado do Rio Grande do Sul ao Amapá, estendendo-se também ao território internacional da Guiana Francesa, respectivamente. Em Santa Catarina estão os mais extensos, 300 metros de altura por 500 metros de comprimento, mais ou menos. Durante o Holoceno, fenômenos climáticos, em alguma medida, propiciaram um ambiente rico em recursos aquáticos, por exemplo, o conhecido óptimum climático, resultado da convergência de alguns fatores, dentre eles a descida do nível do mar em torno de 100 metros com relação aos dias atuais, somado, mais tarde, ao aumento do calor que ocasionou novamente a elevação do mar em torno de 5 metros. A partir dos movimentos das águas marinhas, ao longo dos milhares de anos, emergiram grandes zonas de terras, em outroras submergidas, construindo manguezais e tornando a costa amazônica atrativa para habitações com enorme variedade de alimentos aquáticos e vegetais. Parte dessa habitação foram dos sambaquis, construídos na borda dos manguezais, campos salinos e em terra firme, que nos possibilitam também saber como se dava a extração dos recursos aquáticos para a alimentação desses povos, por exemplo, moluscos, crustáceos, peixes, tartarugas, aves, répteis, mamíferos aquáticos e espécies vegetais. Ainda quanto aos vestígios deixados pelos povos sambaquianos, os estudos arqueológicos aliados a outros campos do conhecimento dão conta daquilo que seriam as inúmeras funções dos sambaquis: lixeiras, locais de rituais, sepultamentos, aterramentos, além de vários fragmentos de conchas terem sido encontrados misturados às cerâmicas, construindo um antrossolo. Esse fator ajuda a compreender uma presença expressiva e ativa antropogênica na Amazônia. No arquipélago do Marajó, por exemplo, foram encontrados nos sambaquis a presença do caracol uruá e outras conchas temperadas à cerâmica e evidências de sepultamentos em urnas. Alguns grupos desenvolveram-se a ponto de tornarem-se sociedades complexas e evidenciadas em práticas sociopolíticas, tais como desigualdades nas práticas funerárias, quando pessoas eram sepultadas em urnas, somando a outros fatores. Assim, neste artigo, apresentamos a revisão de estudos paleoambientais e
arqueológico no litoral amazônico, a fim de contextualizar o ambiente de formação dos sambaquis dessa área. A metodologia constituiu em uma primeira etapa um levantamento bibliográfico a partir de meios digitais, como sites acadêmicos, plataformas de pesquisas e bibliotecas virtuais, a fim de coletar e sistematizar leituras pertinentes. Dentre os mecanismos virtuais, destacamos as plataformas Google Acadêmico e Academia Edu, das quais fizemos amplos usos para as nossas pesquisas. Assim, os resultados para a primeira etapa, os quantitativos, que diziam respeito ao levantamento bibliográfico e basearam-se em 16 palavras-chave ou frases, sendo 10 em língua inglesa e 6 em língua portuguesa. A tabela 1 apresenta os dados quantitativos desse levantamento, incluindo o total média, máximo e mínimo de resultados para cada palavra-chave em ambos os sites pesquisados. Em nossas buscas, o site Google Acadêmico disponibiliza mais estudos nas temáticas. Foram 254, enquanto que o Academia Edu, 75, totalizando 329 buscas, disponíveis em versões de arquivos em PDF. Eastern Amazonia Late Quaternary Environmental Changes foi a busca mais residual aparecida, com 48 estudos no Google Acadêmico e 8 no Academia Edu. Observamos que os conteúdos dessas fontes no site Google Acadêmico podem ser acessados gratuitamente, direto, sem a necessidade de cadastro. Entretanto, o Academia Edu precisa-se de cadastro, havendo ainda a possibilidade de uma versão paga. A metodologia para a segunda etapa foi fazer a revisão bibliográfica dos trabalhos separados na etapa anterior, a fim de selecionar, entre tantos, somente aqueles estudos pertinentes à pesquisa. Assim, os resultados qualitativos foram obtidos. Após um minucioso filtro de levantamento bibliográfico realizado, os dados paleoambientais de vegetação, clima, hidrologia, geomorfologia e pedologia totalizaram em 6, os quais entendemos dizerem respeito à nossa pesquisa. E o cotejo do levantamento e leitura desses materiais estão compilados e armazenados em um banco de dados, no sistema de gestão de bases de dados Microsoft Access, e inseridos também nos dados do SIG, Projetos Florestais Culturais, Territorialidades e Identidades na Amazônia Pré-Colonial. Por fim, trazemos para a discussão algumas conclusões para reflexões. Ao passo que os povos indígenas vieram e construíram a sua história a partir da utilização dos recursos ecológicos para as suas subsistências, os brancos europeus deixaram as suas marcas na desconstrução desses processos relacionados às florestas antropogênicas. Essa degradação pode ser vista na intensa exploração dos depósitos de sambaquis por razões diversas durante o período colonial. É o caso da igreja de pedra existente em Juanes, na Ilha do Marajó, datada do século XVII, com argamassa mesclada às conchas. Imersa nessas pesquisas, a cerâmica também tem lugar assegurado, pois pode dar conta da alimentação ocorrida desses povos à época, uma vez que análises feitas de materiais cerâmicos fragmentados, como no Sambaqui Porto da Mina, já demonstraram que a pesca era a importante atividade de subsistência associada a outros recursos, como a coleta e a caça, dentre outros. Para além disso, pode informar acerca da cultura material desses povos amazônicos sambaquianos, pois essa mesma pesquisa mostrou que os vasilhames cerâmicos inteiros encontrados haviam sido utilizados em situações cotidianas e, por conseguinte, seus fragmentos reaproveitados, juntos com outros materiais para a construção de novos objetos. Ações desastrosas desgastaram a floresta e erradicaram aspectos culturais indígenas, como os seus recursos, a dizimação de plantas e saberes, além de expropriações de suas terras. Neste sentido, este trabalho faz um levantamento quantitativamente, revisando e compilando qualitativamente os dados paleoambientais e arqueológicos para o litoral amazônico, que permitem entender diversos aspectos relacionados às dinâmicas de ocupações dessa área, assim como demonstram a necessidade de mais pesquisas para aprofundar o conhecimento acerca das interações humano-ambientais e as transformações das paisagens litorâneas da Amazônia Oriental durante o Holoceno Tardio. Obrigado.